Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre este livro aqui. Eu sou uma grande admiradora da história da Anne Frank. Ela foi uma garota, né, que viveu durante a Segunda Guerra Mundial e que precisou se isolar, se esconder ali dos nazistas na época. É uma história de vida muito inspiradora, porque mesmo vivendo nessa época, né, com circunstâncias que a gente nem imagina, ela, mesmo assim, transmitia o seu lado sonhador, sua perspectiva de mundo admirável. Então é muito bacana, né, ter essa perspectiva e é algo que impacta a minha vida e eu sei que impacta a vida de outras milhões de pessoas até os dias de hoje, mesmo ela já não estando mais entre nós, né. Não vou me estender muito, já tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso. E inclusive eu já mostrei as outras versões que eu tenho aqui na minha casa, porque eu amo de paixão. Então eu tenho algumas outras. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, né, pra vocês acompanharem. Mas hoje eu vim falar especificamente sobre essa versão. Se chama A História de Anne Frank e ela foi escrita pela autora Emma Carlson. Não sei se é assim que se pronuncia. Ela e foi ilustrado pela Anita Soble. Não sei se é assim que se pronuncia também. Dá pra perceber que, né, é impecável. Este livro faz parte da coleção Inspirando Novos Leitores, da editora Astral Cultural. Esteticamente muito bonita e é algo que chama muita atenção, né? A capa geralmente é algo que nos chama ali pra leitura, né? Então, essa daqui eu achei lindíssima. Além disso, ela também tem um propósito, né? Que é chamar a atenção dos novos leitores, ou seja, uma história infanto-juvenil, né? Ela também é um livro curtinho, tem 60 páginas, então o intuito é chamar aí para os leitores mais jovens. Tenho certeza que chamou a atenção de muitos leitores aí mais jovens, e também da minha. Eu ganhei esse livro no ano passado, da minha auxiliar de turma, e eu fiquei muito feliz porque eu não tinha conhecimento dela. Eu achei lindo demais, a hora que eu abri a embalagem eu falei, não acredito no que eu estou vendo. Foi uma leitura bem rapidinha, né? Li ele em menos de um dia, então foi muito bacana, assim, porque eu mergulhei realmente. E é um livro, assim, muito bem construído, sabe? Ele tem, usa a narrativa aqui, obviamente, da Anne Frank, mas tem toda uma construção, assim, um processo, sabe? Linear. E é muito bacana acompanhar isso, o que a autora fez, sabe? Até pra prender mesmo a atenção desses novos leitores. De primeiro momento, a gente já tem aqui um sumário, né? Então isso é muito legal também, porque a pessoa já espera o que está por vir, né? Já entende o que está por vir. E aí tem aqui os capítulos do livro, enfim, de como vai ser. Às vezes você pode até pular para a parte que te chama mais atenção, e isso é bem legal. E inicia, né, com a parte de conhecer a Anne Frank. Quem foi a Anne Frank? E aí contextualizar, né, a história dela com o período histórico, né, que é a Segunda Guerra Mundial. Então ela faz toda uma contextualização, dá pra ver que a fonte é uma fonte maior, né, não é tão pequena. Eu vou fazer uma comparação aqui pra vocês do livro, né, que é a versão como se fosse a capa do diário mesmo. E olha só a fonte. Então é uma fonte maior para ser uma leitura realmente mais rápida, mais fluida, e é muito bacana. Ela também usa o negrito, né, em partes que são principais, então também é algo que acaba chamando atenção ali no olhar. E as ilustrações aparecem por todo o livro, é lindo, né? Eu não quero ficar mostrando tudo para não ficar dando spoiler, né, para quem tiver interesse poder adquirir, mas é muito bacana ver, assim, essa construção que a autora faz, inclusive de usar algumas outras narrativas, né, uma outra forma ali de contar a história. Por exemplo, mostrando, né, usando a linha do tempo. Então, aparece em vários momentos da história quando aconteceu, em que momento isso aconteceu, em que ano, né? Então isso é muito legal, porque aí você consegue entender o que tá acontecendo, em que período, né? Porque às vezes ela precisa voltar um pouquinho, aí ir pra frente mais um pouquinho, assim como acontece no diário, né? Ela volta ali pra alguns contextos, e aí você, às vezes, até meio se perde, né? Então é realmente pro leitor não se perder durante a história. Então ela conta de maneira breve, né? Tudo que está ali no diário mesmo, no original, e dá algumas contextualizações também para fazer sentido o que está sendo exposto. Então é muito interessante. Eu me apaixonei, eu acho que faz muito sentido mesmo, né, para pessoas mais jovens, até assim a forma de escrever, né, uma leitura mais tranquila.
como eu comentei antes, fluida também. Então você consegue ler de uma maneira bem fácil, assim, é bem tranquilo para ler. E por isso que chama tanta atenção, por isso que você termina super rápido, porque as coisas vão acontecendo ali e você vai entendendo, né, todo o contexto. Algo muito interessante também que a autora usa é mitos e verdades, né, e fatos. Então, tem alguns mitos que as pessoas, né, acabaram falando sobre a história, o que até mesmo sem ser uma pessoa leiga, né, que não entende, não sabe sobre a história ainda, acaba pensando a respeito, né? E ela usa disso pra, tipo, mostrar que não é bem assim. Então, por exemplo, será que a Anne Frank, ela ficava entediada, né, no anexo, onde eles ficavam escondidos? E aí, na história, a gente consegue entender que não. Que, muito pelo contrário, ela tinha muitas funções, né? Cada um tinha a sua atribuição lá dentro, né? E tinha que colaborar ali com o todo, né? Com o grupo. Então, a gente consegue perceber isso na narrativa da história, né? Ao longo da escrita do diário. Que ela mostra que ela tinha que descascar as batatas, que ela tinha que organizar o quarto dela, organizar as coisas, enfim, estudar. Então, a gente consegue ver esse contexto porque ela demonstra isso no diário. Porém, obviamente, a autora não ia conseguir colocar tudo isso aqui neste livro, porque são muitos detalhes. E aí o livro ia ficar gigantesco. O intuito é que ele fique menor mesmo para atingir esse público-alvo, que é o infanto-juvenil. Então, é bacana essa construção que ela usa, os aspectos que ela usa ali para trazer isso, né, para desmentir algumas coisas, né, alguns mitos, mas também para mostrar que existem outros contextos, que existem outras coisas que estão por trás da história que muitas das vezes não vai caber aqui nesse livro menor. Outro uso que ela faz aqui no livro também, que é muito bacana, para propor a reflexão, é uma parte que fala do para pensar. E aí isso ela usa em todos os capítulos. Eu vou ler um aqui para vocês para exemplificar, né? Que fica assim, do ladinho aqui do capítulo. Por exemplo, nessa parte ela fala: Anne só pôde levar poucas coisas quando a família foi para o esconderijo. O diário foi o item mais precioso que ela levou. Qual é o seu item mais precioso? E aí é muito interessante porque faz você refletir mesmo, né, nos dias atuais, mas refletir sobre a sua vida, sobre o seu contexto, sobre quem você é, e isso é sensacional. Ainda mais nessa fase, né, do juvenil, que, né, a gente passa ali por muitas reflexões. São muitas perspectivas, muitas mudanças, e pensar sobre essas questões faz a gente refletir sobre outras coisas, sobre outras perspectivas, né? E isso é muito bacana. Tem várias paráfrases, né, obviamente, no livro, porque a autora está usando todo o arsenal, né, do diário, mas ela também faz umas citações, assim, por exemplo: eu continuo tentando encontrar um jeito de me tornar o que eu gostaria muito de ser, o que eu poderia ser, se não houvessem outras pessoas vivendo no mundo. Impactante, né? E por fim, mas não menos importante, a autora utiliza ali do último capítulo para propor um desafio. Então, quem foi Anne Frank? E nesse desafio, a autora coloca algumas perguntas de múltipla escolha para que os leitores possam respondê-las de acordo com aquilo que foi lido. Finalizando, é claro, com a perspectiva de para pensar. E a primeira pergunta que ela faz, né, pra gente refletir, é que se a Anne estivesse viva hoje e você pudesse fazer qualquer pergunta que quisesse, o que você perguntaria pra ela? E por quê? Que doido, né? Bom, então deu pra perceber que eu amei, né, este livro, amei muito. Vou ler aqui a sinopse pra vocês conhecerem um pouco mais. Conheça a vida de Anne Frank, uma poderosa história de esperança por um mundo melhor em que todos tenham os mesmos direitos. Anne Frank era uma jovem judia que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, quando pessoas como ela foram perseguidas pelo simples fato de seguirem a religião judaica. Para tentar sobreviver, ela e sua família foram obrigadas a se refugiar em um esconderijo que ficava dentro do prédio em que seu pai trabalhava. Enquanto os anos se passavam, a autora compartilhava medos, sentimentos e principalmente a esperança de um mundo melhor em seu diário, que acabou sendo editado e transformado em livro, lançado em mais de 70 idiomas. Com a força de suas palavras, Anne emocionou o mundo e virou um símbolo de coragem e resistência ao Holocausto e aos horrores praticados durante a guerra. A força e a coragem de Anne vão inspirar você.
Então, se você tem interesse, eu super indico. Este foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe um like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e me acompanhe nas redes sociais. Um beijo e até os próximos vídeos.